assim vai a vida e assim foi. E aí chegamos nisso. Chegamos em 2022, 23, tentativa de golpe, e tem E gente. ninguém saiu na rua para defender o Brasil. Ninguém saiu na rua contra o golpe de Estado. Ninguém. Não conseguimos juntar 6 pessoas numa Kombi. Aqui você consegue fazer a passeata LGBT, bota 2 milhões, os evangélicos botam 3 milhões, se O você Orelha põe 1 milhão. o Orelha põe um monte, e se você quiser defender a Constituição, não arruma 5 mil pessoas. Não arruma 5 mil. Eu tenho dito isso há muito tempo. Então, se cria. Veja, uma coisa espantosa é o seguinte: as pessoas defendem os injustiçados do golpe, dizendo que não houve golpe, nem não houve tentativa de golpe, e que essas pessoas apenas pensaram ou tinham um plano. Mas aí eu pergunto, ok, eu vou dar de barato que não houve tentativa de golpe. Vocês acham normal que um monte de gente, autoridades e deputados até hoje digam que é normal você querer não dar posse a um eleito, derrubar um governo legitimamente eleito? Isto é normal? Devia se envergonhar desse tipo de coisa, não. E vou te dizer, isso aí, a carroça vai indo, as melancias vão se arrumando, as contingências da sociedade vão levar logo, logo ao o ex-presidente Bolsonaro vai para casa numa tranquilidade de uma prisão domiciliar. Se o governo não se cuidar e não cuidar da segurança pública, vai levar uma surra nas urnas por qualquer um desses outros e que vai decretar a anistia para todo mundo. As pessoas não estão se dando conta disso. O Senado será hostil com 2/3, provavelmente. Aquilo que eu disse outro dia, nós temos das duas situações. De um lado, se o governo se reelege, terá toda uma hostilidade de um parlamento que contingencialmente vai fazer com que o governo tenha muitos problemas e que vai também colocar o Supremo Tribunal contra as cordas. Isto é a análise boa. Isso é o otimista. O pessimista é o governo perder a eleição e o resultado será um parlamento aliado a um executivo que sim instaura um regime em que aí o Supremo estará nas cordas e, de fato, as conquistas sociais, uma série de coisas serão liquidadas, né? Basta ver já a lei de Santa Catarina, enfim, essas coisas todas. Volta, aí chega a banda de música, né, dos neo-udenistas, né, com um sertanejo universitário, e você tem uma tempestade perfeita. Eu sou pessimista com relação a isso. Quando a gente vê tudo isso, o meu lado pessimista fica mais forte. Você tem motivos para isso. A Janine Horta está falando, por exemplo, para crimes como esse, sou a favor da redução da maioridade penal. Pronto, essa é a armadilha, né? Porque a redução da maioridade penal não vai servir para os ricos, mais uma vez, no Brasil, né, Lene? E aí, estamos fritos, né? Claro. Como se aumentar as penas simplesmente fosse a solução. Imagina, a grande questão é que precisa haver, aí o governo falhou muito, eu tenho dito isso, você é testemunha, nós temos conversado isso há 2 anos, o governo perdeu 2 anos já e vai perder nesses meses seguintes, não tem mais tempo de fazer. A pauta da segurança é uma pauta mais do que real, ela é simbólica. Você tem que fazer as pessoas acreditarem que você está preocupado com isso. Porque o discurso da extrema-direita é no sentido de que o governo não se preocupa porque ele não dá bola. Não.
as dificuldades têm que ser vendidas como são, uma espécie de realpolitik para as pessoas, para dizer, olha, a gente não consegue fazer, estamos tentando, nós nos preocupamos com você. Enfim, mas tem que vender essa ideia, porque senão esta grande massa de pessoas cairá nas mãos dos caras que eles vêm elegendo e vê se, por exemplo, quando você diz que este é o pior parlamento que o Brasil já teve, a chance de que o próximo será pior que esse é muito grande. Perfeito. E nessa indignação popular também a mídia tenta direcionar para o Supremo Tribunal Federal. Só tem juízes que são também mancomunados, parte ali de um acordão com a elite brasileira, enfim, tem que tirar todo mundo. O Estadão está dando uma matéria hoje sobre o Luiz Estevão, que é o dono do Metrópolis, ex-presidiário, muito próximo do Collor e do PC Farias, e é um cara que tem sociedade com a CBF e é o líder da campanha contra o STF. Eu vou passar um trechinho aqui do vídeo que eles produziram, só para mostrar quem é o cara que está hoje assim, à frente, especialmente das bordoadas contra o ministro Dias Toffoli. Tá vendo esse homem aqui orientando os jogadores do Brasiliense durante o intervalo de uma partida do Campeonato Candango aqui de Brasília? Não é o técnico, é o dono do time, o ex-senador e empresário Luiz Estevão. O Brasiliense disputa a competição contra outras 9 equipes. Uma delas é o Samambaia. Corta para outra rodada do campeonato. Olha o Luiz Estevão aqui de novo, orientando os jogadores do Samambaia. Teoricamente, um dos rivais do seu time. E essa aqui é uma publicação nas redes sociais da Luísa Estevão, filha dele e dirigente do Brasiliense, comemorando um título de um terceiro time, o Ceilandense, em 2023. E qual é o possível problema dessas coisas? Dúvidas sobre a integridade competitiva das partidas realizadas entre esses times nas mesmas competições. Todo esse possível conflito de interesses é uma marca do futebol de Brasília há muitos anos e traz algumas reflexões importantes sobre o futebol e a política. Para quem não sabe, o Luiz Estevão é um personagem controverso da política nacional. Foi o primeiro senador cassado pelo Senado no meados do ano 2000. Na época, o caso tinha a ver com fraudes no TRT de São Paulo, na época do juiz Nicolau dos Santos Neto. Hoje, o Luiz Estevão está oficialmente fora da política, mas é um dos maiores empresários de Brasília. Ele tem o Metrópolis, um grande site de notícias, muitos negócios no ramo imobiliário aqui de Brasília, e também é o cara que banca os grandes eventos esportivos numa Mané Garrincha, como a Supercopa, realizada entre o Flamengo e Corinthians. Ele compra os direitos de organizar o jogo da CBF, e a CBF recentemente publicou regras de fair play financeiro para o futebol brasileiro. Entre essas regras, uma que proíbe que uma mesma pessoa controle times que disputem as mesmas competições. Eu apresentei esse caso à CBF e perguntei quais providências poderiam ser tomadas à luz do Manual de Fair Play Financeiro. A Confederação só me disse que nunca foi oficialmente notificada sobre essa situação aqui no futebol de Brasília. Só que aqui na capital federal, todo mundo trata essa relação do Luiz Estevão com o futebol como uma coisa mais normal do mundo. Olha esse vídeo que eu fiz na arquibancada da primeira rodada do Candangão no jogo entre Samambaia e Capital.